Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Bom dia, amados irmãos de todas as igrejas da região 6. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a esse canal da Obra da Região 6. Hoje, dia 24 de julho de 2021, sábado, nós vamos desfrutar do alimento diário da semana 3. Este alimento diário, combater o bom combate. Já estamos na semana 3 e praticamente finalizando a semana. Nós temos ainda o dia do amanhã, domingo. Hoje nós vamos ver na página 53, a palavra profética nos dá a direção. Aleluia, aleluia por essa palavra profética. Essa terminologia nós temos ouvido já há algum tempo e é de suma importância que nós tenhamos entendimento dessa palavra, dessa terminologia, para que a gente possa absorver. Eu tenho ouvido irmãos fazerem distinção entre a palavra fundamental e a palavra profética. Então eu gostaria neste momento de dar uma equilibrada, para que não haja um desvio, para que não haja uma perca de importância de nenhuma dessas terminologias que nós temos ouvido, palavra fundamental e palavra profética. É uma única palavra, é uma só palavra, uma só origem, que é o Senhor Jesus. E sabemos que essas palavras são elas que fazem a obra do Senhor. Isso está em João capítulo 14, versículo 10. Então quem executa a obra, quem faz a obra, quem vai trazer o reino de Deus é a palavra, é o próprio Deus. É claro, por meio do homem, por meio da manifestação dele, de Deus, em nós, na carne. Isso é o mistério da piedade que nós vimos recentemente em 1 Timóteo 3,16. Ok, essa palavra é única, porém parte dela contém princípios permanentes ou com uma duração mais longa. Essa é a palavra fundamental, onde nós adquirimos o conhecimento, a ciência, por meio da leitura bíblica. 1 Coríntios capítulo 12 e também 1 Coríntios capítulo 14. Então, esse conhecimento que eu me refiro não é um conhecimento morto, mas é um conhecimento que há a necessidade que você o tenha. Então, ele advém da leitura, em especial da leitura bíblica, onde você vai conhecendo os princípios, como por exemplo Efésios capítulo 4, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, um só corpo. Isso são palavras fundamentais, são princípios fundamentais que nunca mudam. Então a palavra, parte da palavra, contém esses princípios permanentes, ou com duração mais longa, e eu não vou detalhar isso agora. E a outra parte da palavra é para uma ação, é para o mover, é para o agora. O que Deus está fazendo agora? O que Deus está falando agora? Então, essa parte da palavra é a palavra profética. É para uma ação, é para um movimento de obra, é o toque da trombeta hoje. Então, essa parte da palavra profética, ela muda de tempo em tempo. Por exemplo, na década de 90, quem é da década de 90, tivemos o período do cavalo branco, onde saímos para pregar evangelho, pregava o evangelho e batizava. Foi um movimento, aliás, foi um mover, uma ação que o Senhor deu naquele período. Então foi a palavra profética daquela época, 1990. Então a palavra profética é para uma ação, é para um movimento, como agora o que tem sido falado, entre outras coisas, a rede de cuidado. A rede de cuidado é uma palavra profética, a comportagem dinâmica é uma palavra profética. Então eu espero que vocês discernam, porém, ambas, palavra fundamental, palavra profética, advém
de uma única origem. Então não tem essa de prefira a palavra fundamental, prefira a palavra profética. Não, cada uma coopera com a outra. Uma dá princípios, uma parte, a outra executa, mas a origem é a mesma. Então você tem que estar envolvido com qual? Com as duas, que na verdade é uma única palavra profética, uma única origem, que é o próprio Deus. Bom, eu não tenho muito tempo para falar sobre isso, mas eu fiz questão de dar essa definição para que não haja um desvio concernente a essa questão tão importante, tão maravilhosa, que tem executado a obra do Senhor nesses dias, nesse século 21, nesse ano de 2021, que os nossos amados irmãos têm nos ajudado tanto com essas palavras. Essa palavra é como o livro de Números. Ali não teve aquela questão da nuvem, como nós estudamos, a nuvem parava, o povo parava, a nuvem se movia, o povo se movia. Então, a palavra profética é como essa nuvem. Nós temos que estar atentos a ela, para o movimento dela, para o toque da trombeta, o que os nossos irmãos profetas, o que os apóstolos têm apontado para nós. Então, nós precisamos estar atentos. Então, por isso que não basta você só falar de palavra profética. Você tem que estar caminhando, estar atualizado de acordo com Apocalipse 2 e 3. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, além de ler o alimento diário, não percam aí essas palavras que têm sido faladas às sextas-feiras, aos domingos, e então você vai atualizando como uma marcha. A igreja precisa então do som correto da trombeta para que haja marcha. Hora de parar, hora de avançar, é como na época do livro de Números. E na página 53, então, começando aqui, a ortodoxia de nosso ensinamento é a Bíblia. Isso é muito importante. Ortodoxia é a nossa linha teológica, ortodoxia é o que nós cremos, ortodoxia é o que nós praticamos, então é a Bíblia. Nós não podemos abrir mão da Bíblia. Você, meu amado irmão, tem que amar a Bíblia, embora a tecnologia aí nos induz a olhar, ler a Bíblia, ler livros no smartphone, nos tablets, não tem nada contra isso aí, mas cá entre nós, nada substitui isso aqui, ó. Você manusear a palavra de Deus. Então quero encorajar você a ter a sua biblinha, você aí abrir a Bíblia, desfrutar. Se você não tiver problema, marcar os textos importantes. Você que está começando agora, anota em um caderno o versículo que você leu e não entendeu. Aí na primeira oportunidade, em um grupo familiar, numa reunião ministerial, ao final dela você pode pedir ajuda aos irmãos da liderança, e assim então você vai constituindo-se da leitura da palavra. Então a nossa linha teológica é a Bíblia. E cá entre nós, o que chama bastante a atenção dos visitantes quando eles nos visitam é a palavra. Eles podem até sentir falta de coreografia, eles podem sentir falta, por exemplo, de uma banda mais calorosa, uns músicos mais calorosos, embora nós, de um tempo para cá, nós temos investido também nessas questões. Algumas igrejas, dentro do seu poder aquisitivo, têm comprado instrumentos mais adequados, caixa de som mais adequadas, mas ainda não é o nosso foco. Embora, repito, isso é de suma importância para a liberação do Espírito, até mesmo para tornar o ambiente mais agradável, para que a hora que a palavra for dispensada, então ali o Espírito está ávido ao encargo que será transmitido. Mas o mais importante na igreja é a palavra. E diga-se de passagem, João 14:10 fala que as palavras fazem a obra do Senhor. Quem faz a obra são as palavras. É claro, por meio do homem. Nós vimos recentemente o mistério da piedade. O que é isso? É Deus manifestado na carne. Então a palavra, por meio do homem, faz a obra do Pai, a obra de Deus. Então, a nossa linha ortodoxa, a nossa linha teológica tem que ser a Bíblia.
Por isso que encorajo vocês a lerem a palavra. E também quero encorajar os líderes que me ouvem neste momento, nesta manhã maravilhosa do dia 24 de julho de 2021, que vocês possam fomentar ainda mais a reunião de labor. Eu tenho visto em alguns lugares que a palavra profética, a palavra transmitida na reunião ministerial é uma palavra, tem sido em algumas experiências uma palavra, me permito o termo, fraca. Fraca não pela palavra, mas pela maneira de transmitir. Então, eu gostaria de encorajar todos os líderes a promoverem a reunião de labor. Ali novos profetas serão introduzidos, novos profetas serão aperfeiçoados. Para quê? Para, ao ler o alimento diário, nós precisamos extrair o ponto central, o sentimento central que o Espírito Santo deu aos irmãos quando proferiram essas palavras. Então, nas igrejas, nós não podemos perder a oportunidade de tocar qual é a bola de fogo, qual é a espinha dorsal, qual é o pensamento central. Aí, uma vez que você o tem nas suas mãos, você então agrega a necessidade da sua igreja, porque cada localidade, cada igreja tem uma necessidade. Então, ali essa palavra apresentada em oração ao Espírito, agregada à necessidade local, vai alimentar a igreja. Então, os membros, os irmãos, as irmãs, os visitantes vão se sentirem atraídos e alimentados por essa palavra profética, e a igreja então só vai crescendo em vida e em número. Agora, se você apenas lê, você pode passar essas verdades de uma maneira doutrinária, de uma maneira correta, mas sem espírito e sem vida, não vai alimentar, não vai atrair os irmãos. Então, fica a dica, reunião de labor, e se você tem alguma necessidade de cooperação, peça aí ao obreiro, aos obreiros da sua microrregião e até mesmo os cooperadores que darão esse apoio caso seja necessário. 2 Pedro 1,19, na página 53, fala concernente que essa palavra profética é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, em dias escuros. Então hoje essa palavra ela tem sido fundamental, essencial para nos conduzir em um viver da igreja adequado. Na página 54 fala: somos a igreja que está no período da noite, perto do despontar da aurora. A aurora, vocês sabem, são ali os primeiros raios de sol que começam a aparecer, e esse privilégio é apenas de quem acorda mais cedo. Você acorda mais cedo, olha para o horizonte e você vê então os primeiros raios de sol começando a aparecer. Essa questão de acordar mais cedo, em tipologia, quer dizer aquelas pessoas que antecipam, aquelas pessoas que buscam mais o Senhor por meio da oração, por meio da leitura bíblica, por meio de acompanhar de perto. Quanto mais próximo você está da palavra profética, quanto mais próximo você está dos irmãos, do Senhor, isso representa o acordar cedo. Então você vai ver esses raios solares que é a aurora. E tem um período que passa, tem um período aí que o sol aparece e aquela aurora você só terá oportunidade, fisicamente falando, só no outro dia. Mas essa aurora que diz respeito à volta do Senhor, nós só teremos a primeira oportunidade para sermos arrebatados ao terceiro céu uma única vez. Então que nós sejamos aqueles que acordem mais cedo, vocês entendem o que eu estou dizendo, aqueles que têm um coração de busca, um coração intrépido, um coração de guerreiro, para sempre desejar ver essa aurora, esse despontar do sol da justiça, de acordo com Malaquias, que é o nosso amado Senhor Jesus. Somos um pequenino rebanho que não tem grandes recursos nem poderio financeiro. Somos os trabalhadores da 11ª hora, que presenciarão o amanhecer.
Somos a igreja em Filadélfia, cujo embrião se formou nos séculos 18 e 19 e se consolidou nos séculos 20 e hoje no século 21 temos vivido a realidade da igreja em Filadélfia. Então, estamos no melhor lugar, estamos no lugar onde a palavra é revelada, Efésios 3:10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora. Então, não abandone o viver da igreja. Se você está desanimado, se você sente que não está sendo produtivo, se você sente que você não consegue caminhar, peça ajuda imediatamente. Peça ajuda ao líder de grupo familiar, peça ajuda aí ao presbítero da igreja, ao diácono da igreja, peça ajuda aos irmãos responsáveis, aos irmãos de serviço, clame por ajuda, não se distancie, que isso aí não vai ser bom para a sua fé, poderá levar você aí a um desvio da fé, isso é muito perigoso para depois retornar. Ok, devemos manter nosso coração puro, nossa consciência boa, nossa fé sem fingimento, assim receberemos a estrela da manhã, o sol nascente das alturas e bem antes de todos perceberemos que a aurora já está ocorrendo. Então hoje nós vimos sobre a importância dessa palavra profética, essa palavra que nos dá direção, essa palavra que nos motiva a praticar o encargo do Senhor, essa palavra que nos motiva a praticar a comportagem dinâmica, mesmo que seja no seu trabalho, mesmo que seja de maneira parcial, essa palavra profética que nos conduzirá à boa terra de Canaã, que é o reino milenar, onde nós estaremos nas bodas com o nosso amado Senhor Jesus. Portanto, a importância da palavra. Leia a palavra, desfrute da palavra, desfrute dela em seu aspecto fundamental, aquele aspecto permanente, aqueles princípios que jamais mudam, mas também desfrute dessa palavra profética, é o que o Senhor tem falado hoje. Não adianta você ter muito conhecimento, 20, 30 anos que reúne, que congrega, mas não consegue praticar. Está lhe faltando essa candeia que brilha nos corações, que derruba as trevas, que possa então apontar o norte para você. Te encorajo, você que reúne, se você não está servindo em nenhum departamento na igreja, se envolva mais com o serviço, se envolva com a Avança Jovem da sua localidade, se envolva com o Ministério das Mulheres, ou seja, se ocupe cuidando de pessoas. Que essa palavra profética possa nos iluminar no dia de hoje. Tenha um bom dia, um bom trabalho, embora hoje seja sábado, alguns estão de folga hoje, mas alguns ainda têm o batente até o meio-dia, outros até a parte da tarde. Que Deus te sustente, não deixe de invocar o nome do Senhor. Para frente vamos, região 6 é do Senhor, o Brasil é do Senhor, toda a terra é do Senhor. Para frente vamos, Jesus é o Senhor.